dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Onde haveremos de comprar pão para lhes dar de comer? Queridos e amados irmãos e irmãs, a liturgia do 17º domingo do tempo comum nos apresenta a preocupação de Deus em saciar a fome de todos os seus filhos e filhas. Convida-nos a ver os bens que Deus põe à nossa disposição como dons para todos. Propõe que abramos os nossos corações à partilha, à fraternidade, à responsabilidade pela fome dos nossos irmãos e irmãs. Na primeira leitura do livro de Reis, o profeta Eliseu manda distribuir pelas pessoas que o rodeiam os pães que lhe foram oferecidos. O profeta é um sinal vivo de Deus no mundo. O seu gesto é uma lição de Deus. Ensina a partilhar a generosidade e a solidariedade. No Evangelho de João, Jesus oferece aos discípulos e à multidão o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. O seu gesto abre os olhos dos discípulos e revela a eles que só a lógica da partilha, da gratuidade, do dom generoso, do serviço humilde pode multiplicar o pão que sacia a fome do mundo. É esta a lógica que permite passar da escravidão dos bens à liberdade do amor. É esta lógica que fará nascer um mundo mais humano, mais solidário e mais fraterno. Na segunda leitura, Paulo lembra aos cristãos de Éfeso algumas exigências da vida cristã. Recomenda-lhes especialmente a humildade, a mansidão e a paciência. São atitudes que não se coadunam com esquemas de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de preconceito em relação aos irmãos e irmãs. O Evangelho propõe-nos hoje e durante os próximos domingos a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo João. O texto integra uma parte do quarto Evangelho que alguns biblistas designam como o livro dos sinais. João, capítulo 4, versículo de 1 a 11 e 56. Nesse livro, a partir de alguns símbolos com um especial poder evocador, como a água, o pão, a luz, o pastor, a ressurreição. São propostas de diversas catequeses que definem Jesus como aquele que veio de Deus para recriar, dar vida, fazer nascer uma humanidade nova. No centro da catequese do capítulo 6 do Evangelho de João, nos apresenta neste domingo o símbolo, o pão. O pão era no mundo bíblico o elemento básico na alimentação de todos os dias. O homem bíblico não podia viver sem pão. Muitas vezes era mesmo o único alimento disponível, especialmente para os pobres. Pão era vida. Ora, esse alimento fundamental para viver era considerado um dom de Deus. Por isso, pedia-se continuamente a Deus que desse ao seu povo o pão necessário para a subsistência de cada dia. Mateus capítulo 6, versículo 11. Ter pão era gozar do favor de Deus. Ter pão era receber vida de Deus. Tudo isso está subjacente à catequese sobre Jesus como o pão da vida que este capítulo nos apresenta. Alguns dos que testemunharam a multiplicação dos pães e dos peixes têm consciência de que Jesus é o Messias que devia vir para dar a seu povo vida em abundância e querem fazê-lo rei. Jesus não aceita. Ele não veio resolver os problemas do mundo instaurando um sistema de autoridade e de poder, mas veio convidar as pessoas a viver numa lógica de partilha, de solidariedade, que se faz dom e serviço humilde aos irmãos. É dessa forma que ele se propõe, com a colaboração dos discípulos, eliminar o sistema opressor responsável pela fome e pela miséria. O mundo novo que Jesus veio propor não assenta numa lógica de poder e autoridade, mas no serviço simples e humilde que leva a partilhar a vida com os irmãos e irmãs. Contudo, a preocupação de Jesus com a fome daquela multidão que o segue sinaliza a preocupação de Deus em dar a todos os seus filhos e filhas vida e vida em abundância.
é uma boa e bela notícia. Deus preocupa-se conosco, com as nossas carências, dificuldades, e Ele está verdadeiramente empenhado em proporcionar-nos o alimento, o verdadeiro alimento de que necessitamos para construirmos vidas com sentido, vidas no amor, na partilha e na liberdade. Eis a nossa missão. Amar é a nossa missão. Por isso convido a todos a compartilhar a sua homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.